Atenção espectadores. Dentro de 5 segundos, Boletim Brasil. Candidato a vereador agride a equipe de TV ao vivo em São Luís. Goleiro leva tiro de policial durante jogo da 2ª divisão do Campeonato Goiano. Entregador de comida japonesa é preso fazendo delivery de maconha no Recife. Perigo na cozinha. Panela de pressão explode e fere merendeiros em escola no Rio de Janeiro. Jato de guerra cai e explode em treinamento na Polônia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comete mais gafes em evento da OTAN. O governo proíbe interdição de menores de idade em comunidades terapêuticas. Há 2 semanas do começo das Olimpíadas, é revelado detalhes da arena que fica aos pés da Torre Eiffel. E você vai ver o resultado da rodada do Brasileirão, agora no Boletim Brasil. Boa noite. Um pré-candidato a vereador de Raposa, região metropolitana de São Luís, agrediu a equipe da TV Mirante, afiliada da Globo, no Maranhão. Aqui nesse sentido de quem vai para a Assembleia Na Legislativa. manhã desta quinta-feira, o motorista Lucas Cordeiro Oliveira, também conhecido como Lucas Paraíba, agrediu a equipe de reportagem da TV Mirante, que mostrava ao vivo, durante o Bom Dia Mirante, um acidente que atrapalhava o trânsito em uma avenida importante de São Luís. Segundo testemunhas, Lucas causou o acidente e apresentava sinais de embriaguez. Ele bateu na traseira de outro veículo que rodopiou na pista e ficou parado no meio da avenida. Enquanto a repórter Nice Ribeiro reportava o acidente ao vivo, Lucas colocou a mão sobre a câmera e começou a agredir a repórter, o cinegrafista Luiz de França, além do auxiliar Luiz Garcês. A transmissão precisou ser interrompida. Segundo Nice Ribeiro, Lucas tentava impedir a equipe de realizar o trabalho de reportagem do acidente e atacou com socos e tapas. Após o caso, Lucas subiu em um caminhão que passava na avenida e fugiu do local do acidente. Equipes da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte chegaram minutos depois e o veículo de Lucas foi rebocado. A equipe da TV Mirante registrou um boletim de ocorrência por agressão. O cinegrafista e o auxiliar tiveram pequenas escoriações superficiais. Lucas Paraíba é pré-candidato a vereador do município de Raposa pelo PL e estudante de Direito. O agressor pediu desculpas em suas redes sociais e disse que agiu por impulso em um momento de nervosismo. Em nota, a TV Mirante repudiou o ato de agressão praticado contra a equipe de reportagem, enquanto exercia a sua função de informar a população com isenção e responsabilidade e se solidarizou com todos os jornalistas e profissionais de imprensa que sofreram algum tipo de agressão. Um homem foi preso em flagrante pela polícia nesta quarta-feira no Grande Recife por fazer entregas de maconha. De acordo com a polícia militar, ele é entregador de comida japonesa e aproveitava o tempo de trabalho para fazer o delivery da droga. O nome dele não foi divulgado. Ele foi preso na cidade de Abreu Lima, a 20 km do Recife. Com ele foi apreendidas pequenas porções de maconha. Aos policiais, o criminoso disse que recebia os pedidos via celular. Além da cidade, entregava também em Paulista, na região metropolitana do Recife. Notícias internacionais. O presidente americano Joe Biden participou de um evento da OTAN e concedeu entrevista na noite de ontem e, mais uma vez, cometeu gafes. Pouco antes de conceder uma entrevista coletiva na noite dessa quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu um gafe ao fazer o discurso de encerramento da cúpula da OTAN, ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O presidente norte-americano confundiu o ucraniano e anunciou como presidente Putin, líder da Rússia e inimigo de Zelensky. Joe Biden tem usado comemorações dos 75 anos da OTAN para demonstrar vitalidade. Mais cedo anunciou um novo programa para fornecer ajuda militar e treino à Ucrânia, além de preparar a adesão do país à aliança militar. Internamente, a pressão para o atual presidente deixar a corrida à Casa Branca cresce a cada dia. O coro foi ampliado com a divulgação hoje de uma pesquisa de intenção de voto publicada pelo jornal Washington Post, em parceria com a Ipsos. Segundo o levantamento, uma eventual disputa entre Kamala Harris e Donald Trump, a vice-presidente, aparece com 49% das intenções de voto, contra 47% do ex-presidente. Na disputa entre Biden e Trump, a pesquisa mostra um empate, 46% das intenções de voto para cada um.
Questionado se Biden deveria se retirar da disputa, 67% dos entrevistados disseram que sim. Entre os democratas, o número é de 56%. Um jato de guerra das Forças Armadas da Polônia caiu nesta sexta-feira durante exercícios militares, segundo a imprensa polonesa. Vídeos mostram o momento que a aeronave explode e se chocar no solo. O caso aconteceu na base militar da cidade de Gdynia, na costa báltica da Polônia. Segundo a imprensa local, o piloto conseguiu se ejetar, mas não registrou os ferimentos e morreu. O avião era um caça M346. Depois do intervalo, o goleiro leva um tiro na perna de um policial durante uma partida de futebol. A panela de pressão explode e fere duas cozinheiras em escola no Rio de Janeiro. A edição tem a missão de levar para você os principais erros da TV e da internet. Tudo isso é só aqui no A Edição. Todo sábado às 8 da noite. Não perca A Edição. Só aqui no canal João Victor Liberato Oficial. Toda segunda, quarta e sexta você fica muito bem informado aqui no Fala Mais Online. Eu, Alan Henrique, trago as principais notícias que envolvem o mundo do rádio, da TV e da comunicação. Tudo isso com muita credibilidade, bastante opinião e com a sua participação. Não perca, é toda segunda, quarta e sexta, a partir das 8 da noite, ao vivo. Acesse nosso site, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. Um goleiro levou um tiro na perna de um policial em um jogo da segunda divisão do Campeonato Goiano. O caso aconteceu logo após o término do jogo. Os jogadores das duas equipes discutiam na beirada do campo quando os policiais separavam a confusão. O policial que efetuou o disparo primeiro empurrou o jogador do Grêmio Anápolis. Ele foi confrontado pelo goleiro Ramon Souza e depois apontou a arma e disparou na perna do atleta. Ramon foi atendido ainda no gramado pelo doutor do clube e depois foi colocado dentro da UTI móvel para a realização dos primeiros socorros. O goleiro não corre risco de vida nem de perder a perna. O Grêmio Anápolis repudiou o acontecido nas redes sociais e chamou o ato do policial de horrível, inacreditável e criminoso. O clube goiano ainda afirmou que entrará com as medidas cabíveis para que o responsável seja punido e que a justiça seja feita. Procurada pelo site UOL, a Polícia Militar de Goiás afirmou que abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos e que não compactua com qualquer desvio de conduta. A explosão de uma panela de pressão feriu 2 merendeiros em uma escola do Rio de Janeiro. Uma cozinheira foi internada em estado grave. Funcionários preparavam quitutes para uma festa julina quando a panela se rompeu. Priscila Araújo Barbosa, de 31 anos, sofreu fraturas no rosto e teve a mandíbula dilacerada e perdeu os dentes. Ela foi internada em estado grave e passou por uma cirurgia de 6 horas e precisou ser submetida a uma traqueostomia. Luiz Paulo Soares do Nascimento, de 51 anos, também ficou ferido e foi levado para o mesmo hospital, mas já teve alta. O terceiro cozinheiro saiu ileso. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, publicou na manhã desta sexta-feira uma resolução que proíbe a internação de menores de idade em comunidades terapêuticas. Essas comunidades são entidades privadas e sem fins lucrativos que acolhem pessoas que têm transtornos em decorrência ou uso de dependência de drogas. Com a proibição, apenas adultos poderão ser atendidos por essas instituições. O Conselho considerou diversas denúncias de violações vindas desses locais. Dentre as acusações, supostos casos de trabalhos forçados, contenções físicas e intolerância. Na resolução, o órgão ligado ao Ministério destaca que a internação em comunidades terapêuticas pode infringir os direitos à liberdade, participação e convivência familiar das crianças e adolescentes. No texto também é dito que o acolhimento desses jovens viola os trechos da Constituição. Foi divulgado nesta sexta os detalhes da Arena da Torre Eiffel, que será usada para as disputas de vôlei de praia nas Olimpíadas. Faltando apenas 2 semanas para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, novas imagens da Arena da Torre Eiffel foram divulgadas nesta sexta-feira.
Construída de frente para o principal ponto turístico da França, a arena que receberá a disputa do vôlei de praia possui 10 mil metros quadrados e conta com capacidade para 12 mil pessoas. A fase de grupos do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos tem início no dia 27 de julho e conta com alguns brasileiros na disputa. No feminino, Ana Patrícia e Duda chegam como líderes do ranking mundial e entram na briga pelo ouro. Carol Solberg e Bárbara também esperam um desempenho positivo na competição. No masculino, por sua vez, André e George e Arthur e Evandro são as duplas brasileiras na corrida por medalhas olímpicas. A final masculina está prevista para o dia 9 de agosto, enquanto a feminina acontece no dia 10, um dia antes do encerramento dos Jogos. Ontem foi disputada mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Veja os resultados. No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Em Santa Catarina, o Criciúma empatou com o Lanterna Fluminense em 1-1. No Maracanã, o Fortaleza venceu o Flamengo por 2-1. Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro derrotou o São Paulo por 2-1. Em Salvador, o Botafogo se deu bem contra o Vitória. O placar terminou 1-0. E assim nós encerramos essa edição do Boletim Brasil. Para você uma ótima noite, bom fim de semana e até a próxima edição.